Oi, gente! Começando agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você aí na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa um tema diferente. Nutrição e esporte são assuntos que naturalmente se complementam e muitas vezes é difícil pensar em um sem pensar no outro. Isso porque uma alimentação equilibrada nem sempre é suficiente para garantir que o indivíduo seja saudável. Da mesma forma, uma rotina de atividade física isolada pode não apresentar o resultado esperado. Assim, para um atleta é de extrema importância priorizar uma alimentação que trará, além de uma saúde adequada, um melhor rendimento em sua atividade escolhida. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre nutrição esportiva. E para me ajudar em mais essa missão, convido o Dr. Marcelo Gobo Júnior, meu parceiro de programa. Oi, Dr. Marcelo. Olá, é sempre um prazer. Prazer é todo meu falar com você mais uma vez. Mesmo sabendo da importância de trabalhar os dois temas de forma conjunta, sempre surgem algumas perguntas. Qual a melhor forma de abordar a alimentação no esporte? Como é possível melhorar o desempenho esportivo através do acompanhamento nutricional? Esse é um recurso que deve ser utilizado estritamente por atletas? É muita coisa. Exatamente, igual. Os assuntos relacionados ao esporte e atividade física estão cada vez mais em alta. Quem nunca se deparou com uma dica ou dieta milagrosa? Sim, por aí? Tá cheio por aí. Isso às vezes faz com que a gente, antes mesmo de precisar, faça alguns ajustes necessários, e alguns indivíduos acabam fazendo uso de diversos suplementos alimentares sem a devida orientação. É verdade, Marcelo, vamos sentar para falar mais sobre esse assunto, que é muito interessante, cada vez mais em alta e cada vez mais procurado. Primeiro, vamos falar sobre a importância de uma alimentação, de uma boa alimentação no esporte. Sim, uma boa alimentação ela é a base de uma qualidade de vida, independente do esporte ou não, né? Dentro de uma abordagem de estilo de vida, faz parte da nossa investigação os hábitos alimentares, assim como a questão da prática de atividade física. São assuntos que estão diretamente relacionados, não são dependentes um do outro, mas se complementam e se dialogam muito bem, né? A gente precisa ter em mente que se a gente for pensar no corpo como se ele fosse um carro, a alimentação saudável vai fazer parte do que faz o carro andar, né? O combustível disso. E se a gente quer, por exemplo, ter uma atividade que é acima do fisiológico, né? Então eu quero ser um carro de corrida, né? Eu vou precisar de um combustível que me ajude a ter um alto desempenho ou um desempenho adequado para essa suprafisiologia, né? Para essa finalidade. Para essa finalidade. A questão é usar a alimentação ao nosso favor. Exatamente. Como combustível mesmo. Exatamente. Quando a gente fala muito sobre esporte, vem em mente essa questão de suplementação, e a gente precisa entender justamente o que esse nome, o que ele representa, né? Suplemento significa algo que vai além da minha dieta. Eu preciso organizar a minha rotina alimentar e eu posso usar esse recurso ou não, né, de acordo com o meu objetivo. Marcelo, quando a gente ouve, né, pessoas falando que precisam de uma alimentação própria para a prática de esportes, para ser complementar, a gente ouve falar muito em dietas radicais. Essa combinação de dietas radicais e a prática de esportes, ela pode ser perigosa? Ela é perigosa, ela não pode ser, ela é. Justamente porque se eu faço algum tipo de dieta radical, e eu preciso lembrar que dieta não é necessariamente eu sair cortando coisas, né? Todos essa riqueza alimentar, a gente já falou aqui em outros programas sobre alimentação saudável, a gente precisa de vários componentes da nossa alimentação. Quando eu faço muitas restrições e aumento minha demanda metabólica, né? Então eu vou ficar um tempão sem comer, ou eu vou comer só alguns tipos alimentares, eu vou acabar deixando uma deficiência de outros, né? E eu aumento a minha demanda, né? A gente tem que lembrar que algumas partes do nosso corpo, elas só se alimentam de alguns tipos específicos de fonte de energia, por exemplo. E aí se eu faço uma rotina alimentar em que eu não coloco carboidrato, eu vou precisar tirar essa fonte de energia de alguma outra coisa. E ficar sem o carboidrato causa um problema sério. Causa um problema sério. Eu preciso adequar, se eu quiser, né, a minha fonte, o período de disponibilidade desse nutriente, mas quando eu faço uma restrição,
eu vou acabar faltando com isso e vou sofrer, vou ter consequências. Muita gente acha, doutor Marcelo, que apenas atletas profissionais precisam de uma orientação adequada, com uma nutrição adequada. Isso é verdade? A gente tem vários tipos de corrida, né? Então eu posso fazer uma corrida de kart, eu posso fazer uma corrida amadora e eu posso ser piloto de Fórmula 1. A mesma coisa em relação ao esporte e ao acompanhamento nutricional que eu vou precisar de acordo com o que eu quero. Eu posso fazer atividade física porque eu quero melhorar minha saúde física. E aí o que eu vou precisar de uma demanda de orientação nutricional particular para esse fim. E eu posso querer ser um atleta de alto rendimento, né? Alguém que vai fazer competições. E aí eu vou precisar de um outro tipo de cuidado, de um outro rigor, porque as necessidades são muito específicas, né? Então, todo mundo que vai fazer atividade física, na verdade, todo mundo que existe deveria se preocupar com a alimentação. Quem vai fazer atividade física e quiser utilizar a alimentação como uma das ferramentas para melhorar esse desempenho, vai ter um grande benefício. E quem é um atleta de alta performance e de alto rendimento, indispensavelmente vai precisar disso para poder garantir a manutenção do seu instrumento físico, né? E essa orientação especializada também pode ser indicada em uma rotina mais comum. Sim, uma rotina mais comum e às vezes é uma rotina com demandas clínicas específicas, né? Então, se eu sou diabético, se eu sou hipertenso e eu quero fazer atividade física, inclusive para poder melhorar a minha qualidade de vida e ter resultados clínicos em relação a isso, uma orientação nutricional faz toda a diferença. Se eu tenho alguma condição muito específica, se eu tenho uma doença renal crônica, alguma coisa que vai demandar uma certa atenção ao que o senso comum fala, de que, por exemplo, se eu faço atividade física, se eu vou na academia, eu quero ficar forte, eu preciso de proteína, mas eu tenho uma lesão renal. Como que eu faço isso? Essa orientação da nutrição esportiva ela é muito relevante. Certo. Marcelo, a gente sabe que a gente vive em um mundo onde tem muita informação. Nunca se teve na nossa história tanta informação disponível. Na internet você procura tudo no Google, mas a gente sabe que nem sempre essa informação é a mais correta, né? Como viver nesse momento, né? Os perigos de ir pela informação que vê na internet sem procurar uma pessoa especializada. Sim, a gente tem uma questão que é importante em relação à questão estética, né? A gente está num mundo de informação em que tudo aquilo que gera impacto estético é muito procurado, muito visto, e às vezes as pessoas procuram a atividade física e a orientação nutricional para uma finalidade estética. E tudo bem, a questão não é essa, a questão é o nosso desespero por esse tipo de informação e a gente vai achando soluções que são rápidas ou que são milagrosas. E isso é um problema, porque aí a gente começa a aceitar informações que são de baixa qualidade, que não têm evidência e que nos colocam em situações de risco. Certo. Então, a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. E na nutrição esportiva, de modo geral, isso é uma coisa muito comum. Que a gente vai buscando essas informações, às vezes, de um professor da academia, ou de um colega de treino, ou de alguém que também pratica esporte, e nem sempre essa informação ela é adequada, passou por um processo de curadoria. A gente precisa entender que essas soluções de nutrição, elas são individuais, elas seguem normativas, né? Então eu tenho parâmetros que são norteadores, mas elas são individuais. A rotina alimentar de um indivíduo não vai ser a do outro, nem na mesma família, nem na mesma casa. Mesmo que duas pessoas pratiquem a mesma atividade esportiva ali, a gente vai precisar fazer adequações se a gente quiser fazer essas orientações com qualidade. Então, a solução de um não é a solução do outro, né? As preferências alimentares de um não são as preferências alimentares do outro. E a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Por isso, uma informação de qualidade, uma assistência profissional qualificada faz toda a diferença. E às vezes eu estou lá fazendo uma dieta hiper restritiva porque eu quero perder peso ou porque eu quero chegar a uma determinada medida e, na verdade, eu estou caminhando contra isso. Eu estou indo para longe do meu objetivo, justamente porque se eu sobrecarrego, estresso um sistema fisiológico, eu vou ter repercussão nos outros, né?
O trabalho do nutricionista esportivo, ele deve vir acompanhado do trabalho de outros profissionais? Com certeza, a gente precisa trabalhar em rede, né? Então, o trabalho do educador físico e do nutricionista, ele é muito casado, né? Então, os impactos de um lado e do outro, eles são muito perceptíveis e quando a gente segue as orientações corretas, esse impacto ele é muito rápido de ser visto, né? Então, a gente vai para dentro da sala de treinamento e a gente quer alcançar o resultado ali. Muitas vezes o resultado maior vai vir do esforço que é feito fora. Eu preciso entender como o nosso corpo funciona, né? É tudo uma questão de rota de sinalização. A gente está mandando mensagens para o nosso corpo e esperando que ele tenha respostas. E aí a gente faz isso se alimentando e a gente faz isso treinando. Então, certo. Se eu corro, se eu pedalo, se eu nado, ou se eu faço halterofilismo, se eu levanto peso, se eu faço, agora está muito na moda o crossfit, todas essas questões que eu faço, eu estou mandando mensagens para o meu corpo e esperando algumas adaptações. Essas adaptações vão ser o que geram o resultado positivo do esporte para a saúde. Eu faço a mesma coisa me alimentando. E quando eu combino as duas coisas, quando eu combino a minha informação da fisiologia do esporte com com o meu suporte nutricional, eu estou mandando essa mensagem com muito mais qualidade, né? Então eu preciso pensar, eu faço atividade física para quê? Qual é o meu objetivo? Essa pergunta bem respondida vai te dizer os caminhos para você buscar as soluções. E o trabalho do nutricionista esportivo, ele é dependente disso, de qual objetivo que você quer da atividade física. Porque a sua solução nutricional para esse desafio, ela vai vir muito desse objetivo. Eu vou ter uma estratégia mais agressiva, menos agressiva, eu vou precisar fazer uma organização maior em relação aos meus horários, à minha frequência alimentar, porque eu quero um alto desempenho, eu quero ser um atleta de competição, né, que eu vou muito acima do nível fisiológico, eu só quero melhorar a minha qualidade de vida no geral e a minha saúde física. Todas essas perguntas, que são o meu objetivo com a prática esportiva, vão determinar que estratégia eu vou utilizar e qual profissional eu vou buscar. Marcelo, e se eu te contar que no próximo bloco a gente vai contar com a informação especializada dada pela Beatriz Lustosa, ela que é nutricionista especializada em nutrição esportiva? Vai ser uma grande oportunidade, Glaucia, da gente poder aprender e ter informação de qualidade sobre esse tema que é do interesse de todos nós. Tá vendo só? Então você continua com a gente, daqui a pouquinho a gente chega aqui com a Beatriz Lustosa também, nutricionista, a gente vai falar mais sobre nutrição esportiva. Fica aí.